Olá, estudantes do nono ano! Nessa aula vamos falar sobre a expansão do capitalismo no mundo moderno. Bem, o objetivo da aula é analisar o capitalismo e a sua expansão no mundo em relação à divisão internacional do trabalho. O que é divisão internacional do trabalho? Alguma vez vocês já ouviram falar nisso? Na DIT ou DIT? Vamos refletir. Já ouviram falar na divisão internacional do trabalho? E quais são as transnacionais? Aliás, o que são as transnacionais, né? Alguma vez já pararam para pensar? Ou consomem algum produto de alguma transnacional? Provavelmente sim, porque essas empresas elas estão espalhadas pelo mundo todo, né, e produzem a maior parte dos insumos que nós consumimos. Bem, divisão internacional do trabalho. Até o fim da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, os países com maior desenvolvimento vendiam produtos industrializados para os países em desenvolvimento e compravam deles matérias-primas. Essa relação era conhecida como divisão internacional do trabalho. Então, nessa imagem aqui nós podemos ver o sul, né, do mundo com plantações e petróleo e o norte do mundo com fábricas. Essa era a divisão clássica do trabalho. Os países do norte, que eram ditos desenvolvidos, com suas indústrias, exploravam recursos no hemisfério sul, que tinham matérias-primas abundantes ainda naquele momento. Lembrando que já há mais de 100 anos de Revolução Industrial, os países do norte já tinham explorado seus próprios recursos, né? Bem, importante, a divisão internacional do trabalho é uma divisão produtiva em âmbito internacional. Os países emergentes ou em desenvolvimento que obtiveram uma industrialização tardia e que possuem economias ainda frágeis e passíveis de crises econômicas oferecem aos países industrializados um leque de benefícios e incentivos para a instalação de indústrias, tais como isenção parcial ou total dos impostos, mão de obra abundante, entre outros. Falando ainda de divisão internacional de trabalho, vamos voltar um pouquinho no tempo. Ali nós falamos sobre a Segunda Guerra Mundial, mas como foi a pós-guerra? Provavelmente, alguma vez na sua vida, você já tenha ouvido falar em países de primeiro, segundo e terceiro mundo. O que é isso, né? Por que algumas pessoas falam que o Brasil é um país de terceiro mundo? O que é ser um país de terceiro mundo? Durante a Guerra Fria, que foi aquele período que aconteceu, né, de 1945 até 1990, nós tivemos o mundo dividido em duas partes. Uma parte apoiada pelos Estados Unidos, liderando os países capitalistas, a outra parte pela União Soviética, liderando os países socialistas. E aí tinham os países mais pobres, né? Os países ricos capitalistas eram chamados de países de primeiro mundo. Os países socialistas eram chamados de países de segundo mundo, porque existia uma melhor distribuição de renda nesses países, querendo ou não. E todo o resto do mundo, incluindo o Brasil naquela época, era chamado de país de terceiro mundo. Mas essa classificação não é mais usada desde 1990. Porque desde 1990 não existe mais os países de segundo mundo, beleza? Bem, partindo daí, a gente tem uma nova classificação. Países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. Países desenvolvidos eram aqueles países ricos, com muito dinheiro. Os países subdesenvolvidos, os países mais pobres. Só que ainda, alguns países acabaram se envolvendo com a industrialização, né? Por mais que tenha sido tardia, já há quase 100 anos, como é o caso do Brasil. E esses países passaram a ser chamados de países emergentes, países que estão crescendo, beleza? Bem, com base na DIT, cada país desempenha um papel específico, possui uma especialização que o torna mais ou menos dependente economicamente no cenário global. Aqui nós vemos uma tabela sobre a DIT no longo da história, né? Lá no capitalismo comercial, começo do capitalismo, nós tínhamos as metrópoles com produtos manufaturados
e as colônias, que compravam aqueles produtos manufaturados e exportavam metais preciosos. No capitalismo industrial da era da industrialização, nós tínhamos os países industrializados, né, que eram, na maioria das vezes, as antigas metrópoles, e os países não industrializados, que eram aqueles que forneciam matérias-primas e bens. Vale lembrar que países como o Brasil, ou até mesmo o México, começam a se industrializar no final desse período. Por isso, eles são chamados de países de industrialização tardia. E o capitalismo financeiro? Nós temos lá os países desenvolvidos, investimentos, empréstimos e produtos de alta complexidade tecnológica, né? Nós temos, por exemplo, as grandes marcas norte-americanas ou japonesas espalhadas pelo mundo. Os países subdesenvolvidos, que exportam produtos do setor primário, né, industrializados com baixa complexidade e mão de obra muito barata. Países em desenvolvimento, eles já apresentam um sistema de juros, eles geram mais lucro e muitas vezes eles já têm bastante indústrias muito consolidadas, como é o caso do Brasil. É importante lembrar que na maioria das vezes, ser industrializado não significa deter os meios de produção. O que acontece no Brasil é que ao longo do século XX, por diversas vezes, foram feitas políticas para atrair indústrias multinacionais para cá. Essas indústrias se instalaram no nosso país e passaram a gerar empregos e melhorar a nossa economia. O grande problema é que em casos de crise, como essas indústrias são multinacionais, elas podem simplesmente abandonar o nosso país. Não é algo que acontece sempre, mas pode acontecer. Bem, é importante destacar que após o término da Segunda Guerra, as grandes empresas dos países com maior desenvolvimento precisavam expandir o mercado consumidor. Por isso começaram a instalar filiais fabris transnacionais em alguns países em desenvolvimento. É o que eu acabei de falar. Países como Brasil, Argentina, México, todos eles passaram a receber essas indústrias de fora, o que foi muito positivo. Desenvolveram suas economias, passaram a ser industrializados, até porque aqui mesmo, antes de atrair essas indústrias de fora, ninguém tinha poder aquisitivo suficiente para desenvolver indústria nacional de peso naquela época. As transnacionais são grandes empresas que possuem filiais em diversos países, ultrapassando os limites físicos das fronteiras de seus territórios de origem. Algumas dessas empresas produzem campo de atuação em várias partes do mundo e do planeta, em diversos segmentos: industrial, alimentício, têxtil, tecnológico, entre outros. É curioso que algumas dessas empresas, elas acabam envolvendo tanto produção de alimento, como produção de carro até, né? Nós temos conglomerados de empresas que atendem os mais diversos segmentos da indústria. Vamos para uma atividade. Analisando o que estudamos até aqui, explique o que é uma empresa transnacional. Agora é com vocês.
Vamos ver como fica a possível resposta? As transnacionais são grandes empresas que possuem filiais em diversos países, ultrapassando os limites físicos das fronteiras de seus territórios de origem. Algumas dessas empresas possuem campo de atuação em várias partes do planeta e em diversos segmentos: industrial, alimentício, têxtil, entre outros. Bem, dando continuidade, observe esse mapa aqui, onde estão as sedes das grandes transnacionais do mundo. Nós temos nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Sudeste Asiático, na Austrália e no Brasil. Pois é, o Brasil é um país que tem algumas transnacionais, principalmente no ramo de alimentícios, no ramo alimentício. Beleza? Bem, dando continuidade. Países como Brasil, México, Argentina, África do Sul e Índia foram alguns dos países escolhidos para abrigar filiais dessas empresas. Vocês sabem por quê? Porque esses países dispunham de matérias-primas e mão de obras baratas, além de grande mercado consumidor e de fontes de energia. No caso do Brasil, a posição geográfica do nosso país favorece o desenvolvimento de eletricidade através das hidrelétricas, que é uma forma considerada renovável de geração de energia. Justamente por conta disso, muitas empresas preferiram instalar suas filiais no nosso país. Vale destacar que essa dispersão do processo produtivo provocou uma série de mudanças técnicas e científicas dos dois grupos de países, necessárias para atender a novos arranjos do sistema capitalista, atrair investimentos e tornar os produtos fabricados pelas empresas mais competitivos no mercado mundial. Para quem gosta de videogame, que é o meu caso, sabe que lá na década de 1990, as coisas não eram lançadas no mundo inteiro ao mesmo tempo. Um videogame lançado lá fora demorava 5 até 10 anos para ser lançado no Brasil. Atualmente, isso é lançado em tempo real no mundo inteiro na mesma hora. Isso acontece justamente porque a economia vem se globalizando cada vez mais. Entre essas mudanças destacam-se a implantação de processos produtivos automatizados, qualificação da mão de obra para atender aos novos mercados de trabalho, a implantação de infraestruturas para ampliar a circulação de mercadorias, a homogeneização cultural, graças à maior circulação de pessoas, mercadorias, serviços entre diferentes países. Se nós nos atentarmos à última parte, isso vem se tornando cada vez mais comum. Existem algumas pessoas que defendem que não há uma globalização, pois para ser uma globalização, todos os países deveriam ter trocas culturais por igual. E não é bem assim que acontece. O que nós vemos é a cultura ocidental, principalmente a norte-americana, se espalhando pelo mundo como um todo. Mesmo países asiáticos, como é o caso da Coreia do Sul, expande recentemente sua cultura pelo mundo, mas dá para ver uma forte influência da cultura norte-americana nessa cultura sul-coreana moderna. Já inseridos no contexto da economia global, alguns países em desenvolvimento passaram a exportar produtos industrializados, geralmente de baixa tecnologia. Essa nova relação comercial se tornou conhecida como a nova divisão internacional do trabalho. Bem, para a gente saber mais, vamos ler aqui rapidinho. A nova DIT possui maior complexidade. Há uma certa descentralização. Alguns países assumem uma posição intermediária em relação aos desenvolvidos, que formam os grandes centros tradicionais e os países periféricos. Entretanto, a manutenção das desigualdades entre os países produtores e consumidores de tecnologia ainda se mantém, Olha lá. Vamos para mais uma atividade, então. A divisão internacional do trabalho é o conceito utilizado para descrever a forma pela qual se dão os diferentes processos de produção nos países e áreas econômicas. Explique com suas palavras como ocorre a relação comercial
entre esses países da nova DIT? Agora é com vocês.
vamos ver como fica uma possível resposta? Espera-se que o estudante escreva que na nova DIT, os países em desenvolvimento que passaram a exportar produtos industrializados, esses são os de baixa tecnologia, permanecendo aos países desenvolvidos os investimentos em pesquisa e mão de obra altamente qualificada, terceirizando a produção para os países subdesenvolvidos. Bem, nessa aula então, nós falamos sobre o capitalismo em expansão no mundo, como esse sistema foi ganhando o mundo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até breve.